João acordou sobressaltado com o som de vidros se quebrando na rua abaixo de seu apartamento em Lisboa. Ele se aproximou da janela, o coração acelerado, e viu seu pai, furioso, atirando uma garrafa contra o carro de Miguel, o vizinho do outro lado do corredor. Naquele instante, João soube que seu segredo havia sido revelado, e o mundo que ele construíra com tanto cuidado desmoronava como um castelo de cartas. Ele desceu as escadas correndo, o peito apertado, ignorando os vizinhos que espiavam pelas portas entreabertas. Seu pai, Manuel, um homem de 60 anos com mãos calejadas de anos como pescador no Tejo, estava vermelho de raiva, gritando impropérios. Você é uma vergonha para a família, berrou Manuel, apontando para Miguel, que saía do prédio com uma expressão de choque misturada a desafio. Miguel, o músico rebelde com cabelos longos e tatuagens que cobriam os braços, era o homem por quem João se apaixonara em segredo nos últimos 6 meses. Tudo começara de forma inocente, ou pelo menos era o que João dizia a si mesmo. Ele se mudara para aquele prédio antigo no bairro Alto há um ano, fugindo da casa dos pais em Sintra, onde a pressão para se casar e seguir a tradição católica sufocava qualquer vestígio de sua verdadeira identidade. Trabalhando como contador em uma firma no Chiado, João levava uma vida meticulosa, organizada, sem espaço para desvios. Mas Miguel, com sua guitarra e quando pelo corredor à noite, mudara tudo. Naquela primeira noite, João batera na porta de Miguel para reclamar do barulho. Desculpe, cara, mas alguns de nós precisam trabalhar amanhã, dissera João, tentando soar firme. Miguel abrira a porta com um sorriso desarmado, vestindo apenas uma camiseta velha e calças jeans rasgadas. Ei, vizinho novo. Entra, vamos resolver isso com uma cerveja. João hesitara, mas algo naqueles olhos castanhos o puxara para dentro. O apartamento de Miguel era um caos criativo, partituras espalhadas, posters de bandas indie nas paredes, e um cheiro de incenso misturado a café fresco. Eles conversaram por horas, sobre música, sobre a vida em Lisboa, sobre os sonhos que a sociedade tentava sufocar. Miguel era abertamente gay, tocava em bares underground e não se importava com os olhares tortos. A vida é curta demais para se esconder, dissera ele, acendendo um cigarro. João sentira um arrepio, uma atração que negava há anos. Nos dias seguintes, as interações se tornaram frequentes. Miguel o convidava para ensaios, e João, sob o pretexto de amizade, aceitava. Ele se via rindo de piadas bobas, compartilhando histórias da infância, sentindo uma conexão que nunca tivera com ninguém. Mas o medo paralisava. Sua família era conservadora, sua mãe, Maria, rezava o terço todas as noites, e seu irmão mais velho, Pedro, era casado com filhos, o modelo perfeito. Um homem de verdade cuida da família, repetia Manuel sempre. Uma noite, após um show de Miguel em um bar no cais do Sodré, eles caminharam de volta juntos. A lua iluminava o rio Tejo, e o ar estava carregado de eletricidade. Miguel parou, virou-se para João e o beijou. Foi um beijo suave, mas carregado de anos de repressão. João recuou inicialmente, o pânico invadindo seu peito. Isso não pode acontecer, murmurou, mas seus olhos traíam o desejo. A partir dali, o relacionamento se desenvolveu em segredo. Encontros furtivos no apartamento de Miguel, mensagens codificadas, mentiras para a família. João se sentia vivo pela primeira vez, mas o peso da culpa crescia. Ele via os olhares dos vizinhos, ouvia os comentários homofóbicos no trabalho. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o conservadorismo rural persistia, especialmente em famílias como a sua. Agora, na rua, com o pai confrontando Miguel, João sentia o mundo girar. Pai, por favor, pare, gritou ele, posicionando-se entre os dois. Manuel o olhou com desprezo. Você. Com ele. Como pôde nos envergonhar assim? As palavras cortavam como facas. Miguel tentou acalmar. Senhor, isso não é da sua conta. Mas Manuel avançou, empurrando João para o lado. A briga escalou rapidamente. Policiais chegaram, chamados por vizinhos, e Manuel foi levado para a delegacia por perturbação. João, tremendo, seguiu com Miguel para o apartamento. Por que você não me contou sobre sua família? Perguntou Miguel, limpando um corte no braço. João desabou no sofá, lágrimas escorrendo. Eu tinha medo. Medo de perder tudo. Naquela noite, João não dormiu.
Ele repensava cada escolha, o beijo que iniciara tudo, as noites de paixão contida, as mentiras que o corroíam. Ele sabia que o dia seguinte traria mais confrontos. Sua mãe ligaria, chorando, Pedro o condenaria. Mas no fundo, uma faísca de rebelião acendia. Talvez fosse hora de enfrentar a verdade. No dia seguinte, o telefone de João tocou incessantemente. Era sua mãe, Maria, com a voz embargada. Filho, venha para casa. Seu pai está furioso, mas precisamos conversar. João hesitou, olhando para Miguel, que preparava café na cozinha. Eu vou, disse ele, sabendo que adiar só pioraria. A viagem de trem para Sintra foi agonizante. Paisagens familiares passavam pela janela, mas João se sentia um estranho em sua própria vida. Chegando à casa da infância, uma construção antiga com jardim de laranjeiras, ele foi recebido por olhares frios. Manuel estava na sala, fumando um cigarro, Pedro ao lado com braços cruzados. Explique-se, ordenou Manuel, sem preâmbulos. João sentou-se, as mãos suadas. Pai, eu amo Miguel. Não é uma escolha, é quem eu sou. As palavras saíram trêmulas, mas firmes. Maria chorou baixinho no canto. Pedro explodiu, isso é uma fase. Você está destruindo a família por um capricho. Pense nos sobrinhos, no que dirão na igreja. O debate se estendeu por horas. Manuel contava histórias de sua juventude, quando homens de verdade não se desviavam. Eu lutei pela família, trabalhei no mar para dar a vocês uma vida decente. E você retribui assim. João contra-argumentava, falando sobre aceitação, sobre as leis portuguesas que permitiam o casamento gay desde 2010. Mas para Manuel, leis eram uma coisa, tradição, outra. Maria interveio, tocando o braço de João. Eu te amo, filho, mas isso dói. O que Deus pensaria? João sentiu uma pontada. Ele fora criado na fé católica, missas dominicais, festas de São João. Mas sua atração por homens sempre o atormentara, um pecado que ele tentara enterrar. De volta a Lisboa, João encontrou Miguel esperando. Como foi? Perguntou Miguel, abraçando-o. João desabafou, as lágrimas voltando. Eles querem que eu termine. Dizem que é uma vergonha. Miguel o beijou na testa. Você decide, João. Mas esconder não é viver. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. No trabalho, rumores se espalharam após um colega ver João com Miguel. O chefe, um homem conservador, o chamou para uma conversa. João, sua vida pessoal é sua, mas evite escândalos. A firma tem clientes tradicionais. João assentiu, mas dentro dele, a raiva fervia. Miguel, por outro lado, era um pilar de força. Ele tocava músicas compostas para João, letras sobre liberdade e amor proibido. Em um ensaio no Lisboa Factory, um espaço alternativo em Alcântara, Miguel dedicou uma canção a ele. Essa é para quem luta contra o mundo, disse ao microfone. João, na plateia, sentiu orgulho misturado a medo. Mas o conflito interno de João crescia. Ele sonhava com uma vida normal, casamento, filhos, aprovação familiar. Com Miguel, isso parecia impossível. Uma noite, após uma discussão acalorada, João disse algo que se arrependeu. Talvez eles tenham razão. Talvez isso seja errado. Miguel o olhou magoado. Errado? Amor não é errado, João. O erro é se curvar ao preconceito. João saiu para caminhar pelas ruas de Alfama, o fadiquando das casas. Ele refletia sobre suas escolhas. Continuar com Miguel significava perder a família. Ou negar seu amor o condenaria a uma vida vazia. O dilema o consumia. Semanas se passaram, e a tensão se acumulava como nuvens de tempestade. João tentava equilibrar tudo, visitas forçadas à família, noites com Miguel, trabalho estressante. Mas rachaduras apareciam. Sua mãe ligava diariamente, implorando que voltasse ao caminho certo. Pedro o confrontava em mensagens: você está matando o pai com isso. Miguel, sentindo a distância crescente, propôs uma viagem. Vamos para o Porto, só nós dois. Esquecer o mundo por um fim de semana. João aceitou,
ansiando por alívio. Eles pegaram o trem, as vinhas do Douro passando pela janela. No Porto, passearam pela ribeira, comendo francesinhas e bebendo vinho do Porto. Naquela noite, em um hotel charmoso, eles conversaram profundamente. Miguel contou sua história, expulso de casa aos 18 por ser gay, vivendo nas ruas de Lisboa antes de se estabelecer como músico. Eu perdi tudo, mas ganhei liberdade, disse ele. João admirava sua resiliência, mas temia o mesmo destino. De volta, a realidade os acertou. Manuel sofreu um pequeno infarto, culpando o stress causado por João. No hospital em Sintra, a família se reuniu. Veja o que você fez, sussurrou Pedro. João, culpado, prometeu, vou pensar no que é melhor para todos. Essa promessa o assombrava. Ele começou a evitar Miguel, inventando desculpas. Miguel confrontou, você está me abandonando. João negou, mas a dúvida pairava. Em uma noite chuvosa, João recebeu uma visita surpresa de Pedro em seu apartamento. Termine isso, ou perdemos você, disse Pedro. João, exausto, assentiu. Eu termino. Mas ao dizer as palavras, algo quebrou dentro dele. Ele ligou para Miguel, marcando um encontro em um café no Príncipe Real, o bairro gay de Lisboa. No café, sob olhares curiosos, João disse, não podemos continuar. Minha família precisa de mim. Miguel ficou atordoado. E você? O que você precisa? Lágrimas escorriam. Eu te amo, mas o preço é alto demais. Miguel se levantou, magoado. Covarde. Você escolhe o medo. João voltou para casa sozinho, ao vazio consumindo. Ele questionava, era isso a lealdade? Trair seu coração pela família. Os dias seguintes foram um borrão de rotina, mas a ausência de Miguel doía como uma ferida aberta. Meses após a separação, João vivia em um limbo. Ele visitava a família mais, ajudando Manuel na recuperação, participando de jantares dominicais. Maria sorria mais, dizendo, você está voltando a ser você mesmo. Mas João se sentia vazio, como se uma parte dele tivesse sido amputada. No trabalho, ele foi promovido, mas a alegria era falsa. Ele via casais gays nas ruas de Lisboa, invejando sua liberdade. Uma noite, caminhando pelo bairro alto, ouviu música familiar. Era Miguel, tocando em um bar lotado. João parou na porta, o coração disparado. Miguel o viu, mas continuou tocando. Após o show, eles se encontraram do lado de fora. O que você quer? Perguntou Miguel, frio. João gaguejou, sinto sua falta. Miguel riu amargamente. Você me trocou pela aprovação deles. Agora viva com isso. Mas o encontro reacendeu algo. João começou a questionar suas escolhas. Ele leu livros sobre identidade LGBT, assistiu documentários sobre a luta pelos direitos em Portugal. Ele se juntou a um grupo de apoio online, compartilhando anonimamente. A família notou a mudança. Em um jantar, Manuel perguntou, você ainda pensa naquele homem? João hesitou, então disse, sim, e não é errado. A mesa explodiu em argumentos. Pedro acusou, você está nos traindo de novo. João se levantou, trair é negar quem sou. Ele saiu, dirigindo de volta a Lisboa sob a chuva. Ligou para Miguel, mas foi para o voicemail. Me perdoe. Eu errei. No dia seguinte, Miguel respondeu, encontre-me no mirador da Senhora do Monte ao pôr do sol. Lá, com vista para a cidade, eles conversaram. Miguel admitiu, eu também sinto falta, mas não posso ser seu segredo. João prometeu, não mais. Vou enfrentar tudo. Eles se beijaram, um recomeço tentativo. Mas o caminho não era fácil. João contou à família em uma reunião formal. Manuel gritou, Maria chorou, Pedro ameaçou cortar laços. Escolham, me aceitem como sou, ou percam um filho. As palavras ecoaram, deixando um silêncio pesado. A família se dividiu. Manuel se recusava a falar com João, Pedro o ignorava. Maria, dividida, ligava em segredo, eu te amo, mas dê tempo. João, com Miguel ao lado,
construía uma nova vida. Eles se mudaram para um apartamento maior em Belém, perto do rio. Miguel tinha um show importante no Coliseu dos Recreios. João o apoiava, ajudando com preparativos. Mas o passado assombrava. Um dia, Pedro apareceu no prédio. Pai está piorando. Ele diz que é por sua causa. João sentiu culpa, mas respondeu, ele precisa aceitar. No show, Miguel dedicou uma canção a João, para o homem que arriscou tudo pelo amor. A plateia aplaudiu, mas João via olhares julgadores. Após, eles celebraram, mas João sonhava com reconciliação. Ele visitou Manuel sozinho. O pai, fraco na cama, olhou para ele. Por quê? Perguntou. João explicou, porque amo, pai. Como você ama a mãe. Manuel chorou, um raro momento de vulnerabilidade. Eu tenho medo por você. O mundo é cruel. Aos poucos, pontes se construíam. Maria veio a Lisboa, conhecendo Miguel timidamente. Ele parece bom, admitiu. Pedro resistia, mas uma crise familiar, a esposa grávida precisando de ajuda, o forçou a pedir favor a João. Obrigado, murmurou Pedro, um começo. João e Miguel enfrentavam desafios sociais. Em um evento LGBT no Arco do Triunfo, eles marcharam, mas ouviram insultos. Miguel defendia, não nos calamos. João, crescendo em confiança, concordava. Mas uma traição veio de onde menos esperavam. Um amigo de Miguel, invejoso, vazou fotos íntimas para a família de João. Manuel, furioso, deserdou João. Você escolheu isso. João, devastado, confrontou Miguel, como pôde confiar nele. Miguel se defendeu, foi um erro. A confiança abalada levou a brigas. João questionava, valeu a pena? Miguel respondia, sim, porque somos reais. Eles superaram, mas o dano persistia. Com o tempo, João encontrou equilíbrio. Ele abriu uma consultoria própria, focada em direitos LGBT, ajudando outros. Miguel lançou um álbum inspirado na jornada deles, ganhando reconhecimento. A família se reconectou lentamente. Manuel, em uma visita surpresa, disse, eu errei. Você é meu filho. Lágrimas selaram o perdão. Pedro, com o novo bebê, viu João como tio, aceitando gradualmente. Mas nem tudo era perfeito. Sociedade ainda julgava, amigos se afastavam. João e Miguel casaram em uma cerimônia simples no Algarve, com família presente. Foi um triunfo, mas com cicatrizes. João refletia sobre as escolhas, as traições, as perdas, as vitórias. Ele pagara caro, mas ganhara autenticidade. Será que negar o amor por medo da sociedade é a escolha certa, ou a verdadeira traição é contra si mesmo?